Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Cheguei, meu povo, mais um dia. Estou aqui neste canal Corações Ensináveis para, junto com você, meditar, contemplar, louvar, agradecer, ofertar a nossa vida, o nosso tempo para glorificar o nosso Deus. Seja muito bem-vindo para mais um dia de leitura. Espero que você tenha acompanhado aí desde o início. Se não foi, volte lá, leia, ouça, perdão. Eu é que tenho que ler, gente. Eu estou aqui para ler. Este é o meu papel. E vocês têm o papel de ouvir. E ao ouvir serão edificados, transformados de uma maneira que não vão nem perceber que estão sendo tão edificados, tão abençoados, porque se você está aqui me ouvindo, é porque você é altamente abençoado, grandemente amado e fortemente favorecido. E isso é um grande presente, é uma dádiva que Deus dá a mim e a você. Por isso podemos nos alegrar no Senhor, levantar-nos em Cristo, porque nós estamos sendo conduzidos por um Pai amoroso, porque Ele é o nosso bom pastor e nós somos as suas ovelhas, conforme foi lido na escritura anterior. Ele é o nosso pastor, Ele é a porta, Ele é o caminho, amém? Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Santo, fiel, justo, verdadeiro, o Senhor que é o grande eu sou, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro Santo, aquele que é, que foi e será eternamente, o Senhor que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A Ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória, receba a nossa gratidão, nosso amor, nosso louvor a Ti, ó Pai. Quero consagrar esta leitura a Ti, a minha vida, consagrar a minha família, a minha parentela, consagrar cada ouvinte, Senhor, deste canal que o Senhor me levantou para estar aqui, Senhor. Abençoa, Pai, a pessoa que sobe estas leituras todos os dias para este YouTube. Consagro ela a Ti, Senhor. Recompense ela, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença real, viva, verdadeira no meio de nós. Muito obrigada, Espírito Santo. Aleluia, amém. E eu te convido hoje, querido, querida, amados do Senhor, a meditar o capítulo 11 do livro de São João, onde João vai estar nos falando sobre o sétimo sinal que Jesus fez. Quem sabe qual foi o sétimo sinal? Eu sei que tem muita gente aqui que é assim, ó, íntimo com nosso Deus. Então, seja muito bem-vindo. Deus ama demais a vida de todos vocês que estão aqui. Toma posse dessa verdade. Não aceita nenhuma mensagem contrária a essa. Você é amado, abençoado e favorecido demais da conta, viu? Pelo nosso Pai amoroso, lindo. E o sétimo sinal que João vai falar de Jesus é quando Jesus ressuscitou Lázaro. Esse foi o sétimo sinal. A gente está aqui aprendendo sobre a vida de Jesus, né? João está nos contando tudinho, fofocando detalhadamente a vida do Senhor Jesus aqui para nós. Eu estou amando, não sei você, mas eu estou. Eu já li, sabe? Eu já li várias vezes o livro de João, eu já li já quase a Bíblia toda, não só uma vez,
mas para mim é como se fosse a primeira vez, gente. Eu sinto as emoções. Tem hora que eu choro. Tem hora que eu sinto assim que a voz some. Ainda não chegou esse momento aqui não, mas se acontecer, não se espante, porque, meu filho, é unção, é poder de Deus. Eita, Deus lindo, deixa eu ler, meu Pai, para a glória do Senhor. E diz aqui, então, no capítulo 11, versículo 1, sétimo sinal, a ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscita os homens. Tal de Lázaro, gente, a Bíblia está chamando o tal de Lázaro, não sei como é que está escrito aí na sua não, mas na minha está dizendo isso, um tal de Lázaro, tadinho do bichinho, né? Eu sei que a palavra de Deus, a Bíblia, existe várias versões, né? Versões super didática, né? Outras são de estudos, mas o tema central, né? Às vezes mudam algumas palavras, né? Mas a mensagem é a mesma. E vamos à leitura, porque hoje eu estou já aqui, né? Falando demais. Me perdoa, Senhor. Então diz assim, Jesus ressuscita os homens. Um tal de Lázaro tinha caído de cama. Lembrando que na Bíblia não fala só um Lázaro, são outros, né? É outro Lázaro. Assim como o nome de Jesus, Jesus não era só o nosso Senhor. Também na época que Jesus andava, né? Curiosidades bíblicas nos diz que existia outras pessoas que também tinham esse nome de Jesus. Assim como tem vários nomes em Maria, quase em todo lugar, em todo mundo tem Maria. Maria do fulano, Maria filha de Cicrano, e assim também foi naquela época de Jesus. Existia outras pessoas que possuíam esse nome. Então aqui também é esse Lázaro que caiu. Me perdoe que eu interrompi aqui de novo, mas eu vou tentar ler sem interrupção. Jesus ressuscita os homens. Um tal de Lázaro tinha caído de cama. Ele era natural de Betânia, o povoado de Maria e da sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com perfume e que tinha enxugado os pés dele com os cabelos. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. Então as irmãs mandaram a Jesus um recado que dizia: Senhor, aquele a quem ama está doente. Ouvindo o recado, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Quando ouviu que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Só então disse aos discípulos: vamos outra vez à Judeia. Os discípulos comentaram: Mestre, agora há pouco os judeus queriam te apedrejar e vais de novo para lá? Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque nele não há luz. Disse isso e acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu. Eu vou acordá-lo. Ou seja, Lázaro aqui, segundo Jesus, ele estava morto, porque o Senhor disse que o nosso amigo Lázaro adormeceu. Vamos acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai se salvar.
Jesus se referia à morte de Lázaro. Mas os discípulos pensaram que ele estivesse falando de sono natural. Então Jesus falou claramente para eles: Lázaro está morto, e eu me alegro por não termos estado lá, para que vocês acreditem. Agora vamos para a casa dele. Então Tomé, chamado Gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também, para morrermos com ele. Versículo 17. Jesus é a ressurreição e a vida. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro estava no túmulo. Betânia ficava perto de Jerusalém, uns 3 quilômetros apenas. Muitos judeus tinham ido à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora eu sei. Tu o que pedires a Deus, ele te fará. Jesus disse: Seu irmão vai ressuscitar. Marta disse: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre. Você acredita nisso? Ela respondeu: Sim, Senhor. Eu acredito que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir a este mundo. Versículo 28. Jesus e Maria, a dor por causa da morte. Dito isso, Marta foi chamar sua irmã Maria. Falou com ela em voz baixa: O mestre está aí e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no mesmo lugar onde Marta o havia encontrado. Os judeus estavam com Maria na casa e a procuravam consolar. Quando viram Maria levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que ela iria ao túmulo para aí chorar. Então Maria foi para o lugar onde estava Jesus. Vendo-o, ajoelhou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu que Maria e os judeus que iam com ela estavam chorando. Então ele se conteve e ficou comovido. E disse: Onde vocês colocaram Lázaro? Disseram: Senhor, vem e ver. Jesus começou a chorar. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Alguns deles, porém, comentaram: que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Versículo 38. Jesus e Lázaro, da morte para a vida. Jesus, contendo-se de novo, chegou ao túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus falou: Tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, já está cheirando mal, faz 4 dias. Jesus disse: Eu não lhe disse que, se você acreditar, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças,
porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu falo por causa das pessoas que me rodeiam, para que acreditem que tu me enviaste. Dizendo isso, gritou bem forte: Lázaro, saia para fora. O morto saiu. Tinha os braços e as pernas amarrados com panos e o rosto coberto com um sundário. Jesus disse aos presentes: desamarrem e deixem que ele ande. Aleluia. Versículo 45. Os poderosos procuram matar Jesus. Então muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e que viram o que Jesus fez, acreditaram nele. Alguns, porém, foram ao encontro dos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que é que vamos fazer? Esse homem está realizando muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. Os romanos virão e destruirão o templo e toda a nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote nesse ano, disse: vocês não sabem nada. Vocês não percebem que é melhor um só homem morrer pelo povo do que a nação inteira perecer? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote nesse ano, profetizou que Jesus ia morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir juntos os filhos de Deus que estavam dispersos. A partir desse dia, as autoridades dos judeus decidiram matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público entre os judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto. Foi para uma cidade chamada Efraim, onde ficou com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima e muita gente do campo foi a Jerusalém para purificar-se antes da Páscoa. Eles procuravam Jesus e, quando se reuniram no templo, comentavam: que é que vocês acham? Será que ele não vem para a festa? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham baixado uma ordem. Quem soubesse onde Jesus estava devia denunciá-lo para que eles o pudessem prender. Amém? Eu concluo então a leitura do capítulo 11 do livro de São João para a glória de Deus. E sem mais delongas, eu quero aqui comentar a leitura desde o versículo 1 ao versículo 16, onde começamos a ler sobre que Jesus ressuscita Lázaro, Jesus ressuscita os homens, e João está nos chamando aqui para meditar, para ler essa leitura no entendimento de que numa comunidade marcada por relações de afeto e amor ativo, ninguém tem medo de perigo ou de se comprometer quando se trata de ajudar o irmão necessitado, correto? Isso que João está nos ensinando aqui nesses versículos.
que numa comunidade marcada por relações de afeto e amor ativo, ninguém tem medo de perigo ou de se comprometer quando se trata de ajudar o irmão necessitado. O receio de enfrentar obstáculos, ela nasce da falta de fé que não compreende a qualidade de vida que Jesus comunica. João nos convida a meditar a respeito dessa verdade. Quando temos medo ou receio de enfrentar os obstáculos, nasce aí a falta da fé, que não permite que compreendemos a qualidade de vida que Jesus comunica desde o início. Então, precisamos descansar, confiar nesta palavra. Essa palavra é vida, esta palavra é verdade. E meditando ainda dos versículos 17 ao 27, quando João fala que Jesus é a ressurreição e a vida, ele nos ensina que Jesus se apresenta como a ressurreição e a vida. O Senhor é a vida, o Senhor é a ressurreição. Então, Jesus se apresenta como a ressurreição e a vida, mostrando que a morte é apenas uma necessidade física. Enquanto que, para a fé cristã, a vida não é interrompida com a morte, mas caminha para a sua plenitude. A vida plena da ressurreição já está presente naqueles que pertencem à comunidade de Jesus. João, ele nos dá esse alívio, esse descanso para nossa alma, que através do Senhor Jesus, o Senhor Jesus que é vida e ressurreição, ele nos ensina que a morte é apenas uma necessidade física, mas para aqueles que têm a fé cristã, a vida não é interrompida com a morte, não acabou com a morte, mas caminha para a plenitude, que é estar com Cristo. A vida plena da ressurreição, ela já está presente na vida de todos aqueles que pertencem ao grupo que crê, à comunidade de Jesus. Amém? E ainda do versículo 28, como nós lemos, até o versículo 44, quando Jesus e Maria, eles ali sentem, né, a dor por causa da morte de Lázaro. João vem nos ensinar que a morte é o resumo e o ponto máximo de todas as fraquezas humanas. A morte, ela vem nos mostrar isso, nos mostrar que a morte é o resumo e o ponto máximo de todas as fraquezas humanas. O medo da morte acovarda o homem diante da opressão e o impede de testemunhar. O medo fortalece o poder dos opressores. Libertando o homem, então, desse medo, Jesus torna-o radicalmente livre
e capaz de dar até o fim o testemunho da própria fé. É lindo, é poderoso, é santo meditar a palavra de Deus. Claro que a Bíblia ela foi escrita por homens, portanto, ela foi inspirada por Deus. E aqui é importante não apenas ler o que está escrito, mas eu acho fundamental ler também essas definições, a meditação sobre o que realmente, o que esta escritura está nos ensinando. Por isso eu faço questão de estar aqui meditando com você a respeito desses versículos. E aqui, desde o versículo 28 ao 44, João nos ensina a respeito da morte, que é o resumo e o ponto máximo de todas as fraquezas humanas. O medo da morte acovarda o homem diante da opressão e o impede de testemunhar. O medo fortalece o poder dos opressores. Libertando o homem desse medo, então Jesus torna-o radicalmente livre e capaz de dar até o fim o testemunho da própria fé. E também temos aqui os versículos que foi lido do 45 ao 57, que vai nos falar aqui a respeito dos poderosos que queriam, procuraram então matar Jesus. E nós podemos entender aqui então que a comunicação da vida e liberdade é intolerável para um sistema opressor que gera então a morte. Aqueles poderosos, eles ficaram tão furiosos que eles procuraram matar Jesus. Então, a comunicação da vida e liberdade é intolerável para aqueles que eram opressores, que gerou então a morte. As autoridades, João está aqui nos ensinando, através dessa escritura, que as autoridades disfarçam a sua hostilidade com a desculpa de que o bem da nação está em jogo. Eles apelam para a segurança, digamos, entre aspas, apelam para a segurança nacional. E a gente leu então aqui a respeito de Caifás. Caifás, que era um líder daquele tempo, apresenta então a solução que, ironicamente, se tornou o coração da fé cristã. Jesus morrerá, quando ele ali diz, certamente não será melhor que apenas um homem morra do que a nação inteira. Então ali Caifás, apresenta a solução que, ironicamente, se tornou o coração da fé cristã. Por quê? Eu explico aqui através da leitura. Se tornou o coração da fé cristã porque Jesus morreu por todos. E nesse exato momento que está aqui na escritura, que ainda Jesus não tinha morrido, então nós podemos entender que João está nos ensinando: Jesus morrerá por todos. Matando a Jesus, o sistema opressor se denuncia e se destrói em si mesmo, abrindo a possibilidade da vida e liberdade para todos. O Senhor, ele veio para isso. O nosso Senhor Jesus, amado, eu já terminei aqui de concluir, conforme foi lido, mas o que eu entendo aqui que o Senhor Jesus foi o único que nasceu para morrer. Esse foi a vontade e o papel do nosso Deus. Nós não nascemos para morrer, porém o pecado entrou no mundo porque a morte veio, a morte entrou no mundo por quê? Porque o pecado entrou.
Então, o pecado, ele leva à morte, mas Jesus, ele veio para morrer por todos nós, conforme nós acabamos de ler agora. Amém? Então eu finalizo por aqui hoje a nossa leitura, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender e que seja para a glória de Deus este momento tão precioso. Quero agradecer aqui a sua audiência, a sua participação. Espero que esta palavra tenha trazido refrigério para a sua alma, prazer de estar ouvindo a palavra de Deus, que esta palavra ela tem o poder de nos encher de alegria, da alegria do tipo de Deus. Amém? Pai querido e amado, eu te louvo e te agradeço por mais esta rica oportunidade. Conceda-nos um dia de paz, de alegria, de vitória, de favor e de livramentos. Te agradecemos por aqueles que vimos e também por aqueles livramentos que não vimos. Glórias nós te damos hoje e sempre. Amém e amém. Glória a ti, Senhor.